Boa tarde, senhores aí do 8º ano. Vamos encarar aí essa nova metodologia, né? Essa brincadeira agora em decorrência do que está acontecendo, então a gente vai tentar dinamizar nossas aulas dessa forma, né? Isso não deixa de, não evita de termos aquele contato lá nas redes sociais, vocês me procuram no WhatsApp, enfim. Então a gente pode trocar esse conhecimento, essas informações, esse questionamento, né? É importante que sempre haja esse feedback aí, tá bom? Isso aqui é mais uma ferramenta para estar auxiliando vocês aí em casa, né? Então vamos iniciar. E para concluir o livro 1, tá? Vai aí a terceira unidade. Terceira unidade que vocês estavam bem ansiosos, inclusive, para trabalhar. Deslocamentos populacionais na América e na África, tá? Lembrando que esses deslocamentos populacionais da América e da África, eles são decorrentes do primeiro e do segundo assunto. Quando o primeiro você trabalha lá os estados de modo geral, o segundo população, demografia, né? E o terceiro agora é as migrações, são os deslocamentos populacionais que vão ocorrer entre esses dois continentes e afins, assim, todos os continentes envolvidos nessa dinâmica populacional, nesse deslocamento, né? Na migração. Bora dar uma corrida com o slide. Aqui, galerinha, como eu sempre gosto de frisar, de colocar para vocês, é sempre importante vocês buscarem o objetivo da unidade de vocês. É lá que está exposta, que está incluso muito do conteúdo da sua unidade. Então, é sempre importante você ir lá e destrinchar, mastigar bem o objetivo. Iniciando aqui na página 42 do livro de vocês, do material de vocês, olha o que aparece aí. América e África no contexto das migrações contemporâneas. Aí você vai ter que lembrar aquela brincadeirazinha sobre migrações. O que é a migração? Né? Deslocamento de pessoas. Você tem lá desde a antiguidade, desde o início da humanidade, né? Como o livro de vocês vem colocando, há uma dinamização dessas populações, saída da África, indo para a Ásia, para a Europa, enfim. Então, todo esse contexto que existe desde da unidade 1 que fala sobre as migrações. Nesse momento, as migrações elas vão ser importantes porque elas vão cravar dentro dos dois continentes estudados. Tanto a América quanto a África são continentes que sofrem muito desgaste com essa questão migratória, né? Com esse deslocamento. Migração aí no material de vocês, é bom até vocês darem uma grifada, como está aí no slide, olha só. Pessoas que vivem em lugares diferentes daqueles que eles nasceram, ou seja, é o próprio deslocamento, né? Importantíssimo, galera, importantíssimo você lembrar as duas situações de imigração. Quando você tem emigração e imigração. Emigração é saída, tá? Sempre será saída. E imigração é sempre entrada. Portanto, eu estou aqui, eu estou imigrando, tá? Eu entrei. Se eu sair, galera, eu vou estar emigrando, tá? Lembra da brincadeira lá do cruzamento dos Zés lá que vocês vão entender essa brincadeira, ok? Aí você tem um quadro que fala os países que aumentaram o número de emigrantes. Emigrantes, saída. Então, olha só, você tem aí uma saída da população da Síria, do Sudão, da República Centro-Africana, ou seja, de regiões que muitas das vezes estão em conflitos nesse exato momento, né? Ali no Oriente Médio, principalmente devido a esse contexto atual de conflitos religiosos, de guerras civis, enfim, vários outros fatores fazem com que a população desses países se desloquem para outros. O caminho desses caras, onde vai ser? É o mais perto, o melhor. Depende da situação do refugiado, do imigrante. Ele vai buscar ali a Europa, que é melhor em qualidade de vida, é mais próximo, é mais desenvolvido, né? Em termos gerais, são países que têm um grau de desenvolvimento muito alto. Enfim, a busca dessa população é justamente por regiões, por países que tenham um desenvolvimento legal, muito bom, tá bom? Então, são esses os países que mais ofertam migrantes, ou seja, que mais emigram. E os países que mais têm entrada de imigrantes, ou seja, onde tem mais imigrantes, né? Você tem os Estados Unidos.
Os Estados Unidos, a Alemanha, a própria Rússia, a Arábia Saudita, Reino Unido. Olha, eu estou falando aí de países que têm um grau de desenvolvimento bem acentuado. Justamente você tem os imigrantes vindo de regiões mais pobres, regiões conflituosas, regiões em que impera ali a pobreza, a fome, uma desnutrição. A África é um grande fornecedor populacional, porque ali existem vários conflitos, não só conflitos tribais, não só conflitos étnicos, mas também conflitos religiosos. A pobreza, a desnutrição faz com que muito de sua população busque alternativas, busque outros lugares para poder se deslocar, para poder estar acentuados. Tá. Abaixo aí, galera, vocês vão fazer essa atividade, tá? Eu vou cobrar e vocês vão me entregar, tá? Dando sequência, aí tem uma imagem de um camarada que está sendo entrevistado em uma chegada, né? Um jovem marroquino barrado na Grécia. Então ele está ali numa situação em que o rapaz está entrevistando ele para ver se ele poderá ficar ou não em determinado lugar. Geralmente esses casos assim, eles são deportados, tá? Eles são deportados. Aqui você tem uma categoria, né? O quadro de refugiados, você tem uma diferença, você tem uma definição de cada grupo: refugiados, deslocamentos internos, requerentes de asilo, enfim. Tá. Migrantes americanos, galera, exclusivamente do continente americano. Como foi dito no slide anterior, você vai entender que o lugar mais buscado aqui na América e, consequentemente, do mundo também, é os Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles têm uma quantidade de imigrantes, cerca de 46 milhões de imigrantes. Ora, a população dos Estados Unidos é de um pouco mais de 330 milhões. Desses 330 milhões, 46 são imigrantes. De onde esses caras vêm, né? Então são de diversas partes do mundo, mas com certeza boa parte dessa galera vem da própria América, vem ali do México, vem das regiões próximas ao México. Então são situações corriqueiras que hoje em dia é até atualidade. Você vê lá o presidente norte-americano colocando como slogan de campanha, né, essa barração ao imigrante, né? Esse foco de deter a turma que entra nos Estados Unidos, porque para ele esses caras atrapalham a economia dos Estados Unidos. Mas enfim, você pega aí os Estados Unidos e Canadá, os dois principais países desenvolvidos das Américas, recebendo essa galera que vem de fora, geralmente da América Latina como um todo. Você tem lá brasileiros, você tem lá centro-americanos, você tem lá diversos países que encaminham, que mandam, né? Não é o Estado, é o próprio migrante que faz lá de tudo para percorrer esses caminhos tortuosos aí, de enfrentar situações de risco, até de morte. É muito grave essa situação de entrada em um país sem você ser legal, né? Os coiotes que financiam, que recebem, que buscam ali formar grupos para passar essas barreiras fronteiriças, enfim. Então é uma situação bem delicada e seria interessante você dar uma olhada, dar uma pesquisada. Tem muito material aí que fala sobre esse momento atual de migração para os Estados Unidos, tá bom? Vamos dar sequência. Aí está falando também que a Índia, né? Depois do México, a Índia também é um país que oferta muitos migrantes. A Índia tem uma situação interessante porque ela fala o inglês, né? Ela fala o inglês, tá bom? Então aqui, olha, dentro desse contexto todo aí, dentro desse mapa, você tem a América como um todo e suas regiões que sofrem muitos deslocamentos forçados. Vale a pena entender o seguinte aí: esses deslocamentos forçados, muitas das vezes, são por próprios conflitos que existem dentro desses territórios, dentro desses países. Se eu for enumerar para vocês aqui, eu vou estar colocando esses países que ficam abaixo do México aí, olha, que está em verde, que tem Honduras, tem Nicarágua, tem El Salvador. São países conflituosos, países que imperam ali as facções criminosas, grupos políticos criminosos que agem ali, fazendo que boa parte da população se desloque, vá para outras regiões. E nesse deslocamento, onde elas vão procurar? Elas vão procurar um país vizinho, que não tem uma economia muito fortificada, que não é muito alto desenvolvido? Não.
ali eles estão próximos dos Estados Unidos, então eles vão encarar aquela correria toda, aquela situação toda para entrar nos Estados Unidos, né? Pagando lá, às vezes o que eles nem têm, né? Fica devendo, enfim. Vamos embora. Olha só, migrações internas no Brasil. O Brasil, como eu falei há pouco, ele não encaixa dentro dos países desenvolvidos da América. Isso é uma situação que está restrita aos Estados Unidos e Canadá. Porém, os Estados Unidos, dentro de seu subcontinente, é o país mais desenvolvido. Então, é natural que ele receba, nesse momento, né, de desenvolvimento, de uma amplitude econômica melhor, né, recebam migrantes de países vizinhos, ali que faz fronteira com o Brasil. E é uma dinâmica muito atual, porque ali você tem as fronteiras, tem as cidades gêmeas, cidade, por exemplo, que está na fronteira de um país, que está aqui, vou citar ali o Paraguai, você tem Cidade do Leste, você tem a Foz do Iguaçu, são cidades que são separadas por uma ponte, mas essa ponte separa os dois países, então é uma fronteira muito dinâmica, né? Muito atual e que sempre há nesse momento um deslocamento. Mas a Bolívia também, o Peru, a própria Colômbia, ela manda muita gente para cá. Por quê? Porque é o país mais desenvolvido dessa região. Então é natural que o Brasil sofra esse processo também. Porém, se o camarada tiver a oportunidade de ir para um país ou uma região mais desenvolvida, ele fará, tá? O Brasil ali, no caso, é uma ponte intermediária, é uma ponte que serve naquele momento. Tranquilo? Olha, aí você tem esse mapinha aí das fronteiras brasileiras, né? Para quem tiver paciência e quiser dar uma lida aí nessas letras minúsculas, fique à vontade aí, tá? Aqui é um quadro que eu achei interessante, que eu cuidei para mostrar para vocês, é essa dinâmica populacional interna, né, do brasileiro. Esse vai e vem aí, ó, interregional, interestadual, né, São Paulo aí como sendo o grande arcabouço, o grande estado que recebe essa migração, né, isso por muito tempo. Agora está menor, está diminuindo, está tendo uma reviravolta. Às vezes o migrante da década de 70, 80 está retornando agora para a sua região de origem. Tá? Aí você tem uma imagem de migrante, da onde? Da Venezuela, um momento bem atual, né? Venezuela ali e Brasil. Nesse momento a fronteira está até fechada por conta da pandemia, mas é uma fronteira ali bem dinâmica, né? Venezuelanos, em razão da situação econômica atual da Venezuela, buscam o Brasil, que economicamente, né, é melhor nesse momento, para fixar moradia, procurar emprego, melhorar a qualidade de vida. Tá, saindo agora da América, vamos lá para o continente africano. O continente africano, diferente do americano, ele não tem países desenvolvidos. Então, o grupo de países que formam a África são países subdesenvolvidos. Porém, dentro da África, você tem regiões mais desenvolvidas. Tá? Ali a África do Sul, a própria Nigéria, os países que estão situados mais ao norte da África, né, chamados de países do norte da África, que são mais desenvolvidos, e ali os países que ficam mais centro-sul, que são os países que formam a África subsaariana. Então ali dentro você tem um pequeno entrelaços de deslocamento, mas esses caras, eles têm a oportunidade de ir para a Europa. Por que ir para a Europa? Será que é porque a condição financeira do africano lhe concede esse direito? Não, é porque lá você tem uma proximidade. Geograficamente ali, você atravessando o mar Mediterrâneo, você dá um pulo ali na Europa. Tá? Então, a migração africana, né, no caso, a emigração, a saída do africano, ele busca, de fato, a Europa. Inclusive, eu ia até destacar para vocês um filme, o nome é A Boa Mentira, que ela fala um pouco dessa migração, tá? Essa migração do africano, de modo geral, para regiões mais desenvolvidas. Se vocês puderem dar uma olhadinha, eu vou estar encaminhando isso aí lá na plataforma de vocês, tá? Tá aqui, ó, os deslocamentos dentro da África, tá? Geralmente eles são forçados. Por que eles são forçados? Simples, porque a África como um todo, ela é um continente muito conflituoso. Então esse conflituoso faz com que a sua população, ela saia, né? Até de forma forçada, claro,
Você tem ali região de pobreza, de miséria. Se o cara tiver a condição de sair dali e procurar algo melhor, ele vai sair. Eu vou falar também que não é só os miseráveis, não é só os pobres que saem dessas regiões. Às vezes você tem classe média desses países que buscam melhorar sua condição de vida através de um pulo, né, do caminho que ele tem ali mais estreito para a Europa. Nesse momento, você tem o seguinte na África, galera. Esse slide aí que fala da urbanização na África. O continente africano, ele está instalado nele também, como em várias regiões do planeta, as áreas, o crescimento urbano, né, o crescimento das cidades. Já visto que você entende que na África ali, boa parte da sua economia ela é baseada nas atividades do setor primário, a agricultura, a mineração, ou seja, não são de fato em regiões urbanas, tá? Mas esse processo, ele está em transformação porque as cidades, principalmente as capitais, os grandes centros urbanos dentro da África como um todo, estão crescendo. Se estão crescendo esses centros urbanos, lógico que cresce a urbanização. Então, há esse deslocamento aí de áreas agrícolas, né, de áreas rurais, do campo, né, das comunidades, para os grandes centros urbanos, para as grandes cidades. Então, entenda isso aí, tá, galera? Beleza? Tá aqui, ó. Se cresce, interessante isso aqui demais. Se cresce os centros urbanos, se cresce as cidades, se você tem agora um processo de ocupação urbana nesses centros, o que é que ocorre? Será que só vem o desenvolvimento econômico? Será que só vem o progresso? Não, também vem violência, né? Vem o suburbano, vem as periferias, vem a criação de favelas, né? Já vista que o montante populacional que se desloca do campo para a cidade é tão grande que a cidade como um todo, ela não abarca toda essa galera. Então essa turma ela vai para onde? Para a periferia, formar favelas. O nosso Rio de Janeiro é um caso assim, São Paulo também enfrentou esse processo, esse dilema, tá bom? Tá tranquilo? Então aqui, ó, população urbana dentro do continente africano. Veja aí que a África Central, se você observar na legenda, você tem uma porcentagem urbana. Então, quanto mais escuro for a região, maior é a concentração urbana. Então, essa parte que está marrom mais escuro aí, por exemplo, é de 80% a 100% de região urbanizada. A parte que é mais clara são regiões que não são tão urbanizadas. Enfim, então são áreas em que, se você observar a legenda e observar o mapa, você vai ver que ela é bem dispersa, né? Uma parte é urbanizada e a outra é não urbanizada. Tá? Galerinha, para finalizar a nossa experiência de aula agora, através, né, das câmeras, você tem aí um conflito dentro da África que fez com que boa parte da população desse país se deslocasse para outra região. É o conflito interno de guerra civil dentro do Sudão. Então, boa parte dos sudaneses se deslocaram do seu país para regiões mais desenvolvidas. Galerinha, para finalizar de fato, você tem aí a hora de estudo e terá que me apresentar esse material, né, através lá das plataformas ou me encaminhando por e-mail. O importante é que você você me mostre o que você fez para poder ter aquele respaldo lá de nota interessante, me mostrar que você assistiu realmente essa aula, enfim. Então, esse primeiro momento está finalizado.